Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo ao podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar a sua expressão e a sua timidez para você falar em público. Eu sou Elisan Correia e o tema desse episódio é como interpretar melhor o que as pessoas falam. Como que a gente melhora a nossa interpretação, tá? Eu prometo que eu vou tentar fazer um episódio mais direto, mais rápido, tá bom? Tá bom? Vamos bater ali na caixa dos 30 minutinhos, beleza? Primeiro, 2 recadinhos muito importantes. No dia 24 de março, nós vamos fazer um evento ao vivo, tá? E vai ser gratuito, online, para você aprender a falar em público sem medo, ok? Depois eu divulgo aqui o link para você, mas já marca na tua agenda, já coloca ali, Elisanzinha, dia 24 de março, beleza? Outra coisa é que eu tenho um grupo de WhatsApp, tá? Eu tenho um grupo de WhatsApp onde eu posto dicas, onde eu posto várias novidades por lá. Então vou deixar aqui na descrição para você, ou se você está assistindo pelo Instagram, lá no link da bio, ok? E vamos para o nosso assunto. Vamos lá, a gente está fazendo algumas lives aqui sobre alguns obstáculos que a gente tem para falar em público e alguns atalhos que a gente pode tomar para a gente falar em público. E essa é uma live de atalho, porque como que a gente melhora a nossa interpretação sobre os outros, tá? Vamos entender o que é interpretação. Interpretação, em primeiro lugar, é melhorar, é entender melhor as pessoas, tá? É justamente isso, sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que a gente entende melhor as pessoas. Já aconteceu com você? Muitas vezes você tá lá, tranquila, a pessoa fala uma coisa e você não entende o que ela fala, aí você fica com vergonha de você perguntar de novo, ou se você não pergunta, fica aquela coisa. Então, falar em público, interpretação, estão tudo ali, ó, ligadinho. É por isso que a gente tem nosso treinamento, que é a oficina de interpretação, não é mesmo? Oficina de interpretação, pra gente melhorar a nossa interpretação, pra gente conseguir falar em público, tá? E dentro da interpretação tem várias coisas, porque as pessoas geralmente elas confundem muito isso, que é, elas confundem interpretação com atuação. Interpretação não é atuação. Atuação é interpretação, mas interpretação não é só atuação, tá? Interpretação é muito mais que isso. Interpretação engloba diversas coisas. Por exemplo, na oficina a gente fala de interpretação por último, porque ela vai englobar todos os outros assuntos que vieram antes. A gente vai falar sobre timidez, a gente fala sobre ansiedade, a gente fala sobre expressão, e aí na interpretação que a gente começa a misturar todos esses módulos. Por exemplo, a gente começa a misturar exercício de expressão com exercício de timidez. E aí que a coisa ganha jogo, porque ganha corpo, né? Porque quando você mistura é porque você está entendendo a base. Você primeiro faz ela separada, para depois você misturar. Desculpa, quantas vezes você já não seguiu uma receita de bolo e aí chegou um determinado momento e você falou, cara, eu acho que agora eu consigo fazer sozinho. Acho que agora eu vou colocar determinado ingrediente. Porque você já entendeu a receita, você já entendeu como que ela funciona. Agora você pode incrementar. A interpretação é justamente isso, ela vem para incrementar. Então lá a gente vai falar, ó, até separei aqui, ó. Na oficina a gente fala sobre oratória, retórica, eloquência, tá? A gente fala sobre isso. A gente fala sobre persuasão também. A gente fala sobre falar em público, e aí tem várias coisas dentro de falar em público. Comunicação criativa, interpretação de texto, e por aí vai, gente. É uma coisa, uma gama de assuntos que não é só uma coisinha, não é só interpretação de texto, tá? Não tira esse do teu radar, ok? Vamos lá, ela engloba muitas coisas, beleza? Vamos, ó, eu quero falar com vocês uma coisa que é muito importante, tá? Defina na tua cabeça que é fundamental você colocar isso no seu mapa para você melhorar a sua interpretação. Que é? Geralmente, a gente confunde o que as pessoas dizem, tá? E é muito comum isso, é muito comum a gente confundir. E nós, seres humanos, somos feitos de quê? De relacionamento, tá? Carne e osso, sim, mas somos feitos de relacionamento, tá? Nós somos feitos o tempo todo de pessoas à nossa volta, onde a gente se comunica, onde a gente se relaciona com elas. E se você tem dificuldade com interpretação, ou seja, se você não entende o que elas falam, isso vai gerar um atrito. Pode te gerar um atrito ou pode fazer com que você evite situações sociais. Porque você é aquela pessoa que, tipo, não entende as outras pessoas. As pessoas falam uma coisa e você precisa de 2, 3 explicações e tá tudo bem. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou revelar uma coisa pra você aqui. Porque eu era uma pessoa com... Cara, eu acho que eu era a pessoa que tinha maior dificuldade de interpretação nessa face dessa terra aqui. Não, tô brincando, tô exagerando. Mas eu tinha muito problema com interpretação. Eu não sabia ler. Com 13 anos, 14 anos, eu não sabia ler. E não é porque eu não estudei. Não é porque eu era burro, ou não é porque
eu não gostava de estudar, é porque eu não entendia. Não entendia, cara. Eu me confundia. Eu começava a ler, pulava uma linha, ia pro outro lado e adiantava palavras. Até hoje, a leitura para mim é uma grande dificuldade. Isso que eu escrevo, isso que eu leio bastante, isso que eu estudo pra caceta. Mas até hoje. É porque é do meu ser humaninho. Só que tem pessoas, é aquilo que eu sempre falo da questão da dedicação. Tem pessoas que nasceram com uma facilidade gigantesca de leitura. Começou a ler com 2 anos. Você fala, pelo amor de Deus, tá lendo quando lê antes de falar, né? A pessoa aprende a ler antes de falar. Mas eu não era assim. E aí que tá. Eu tive que me esforçar muito, e ainda me esforço muito para entender as coisas. Então, trabalhar a interpretação, para mim, foi fundamental. Fundamental, cara. Fundamental para que eu pudesse melhorar a minha interpretação. Tá? Porque eu tive que trabalhar ela para que eu conseguisse me comunicar melhor. Ok? Então, se você coloca no seu mapa, fala assim, nossa, Elisa, eu tenho muita dificuldade com a interpretação, ó, vida Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Eu não vou poder mudar. Eu posso falar pra você, cara, eu sou um caso aqui que consegui mudar muito, muito, muito minha interpretação. Eu não conseguia. Não conseguia interpretar meus sentimentos. Era muito difícil interpretar meus sentimentos. E o que um ser humaninho faz quando ele não consegue interpretar os sentimentos? Pensa num bebê. Quando acontece alguma coisa, ele não consegue interpretar. Ele chora. Então, quando eu era moleque, cara, eu era muito choroso. Muito, muito, muito. Ah, aqui em casa me chamavam de lágrima, carinhosamente, tá? Mas eu era muito choroso. E é pura e simples falta de interpretação. Interpretar aquilo que você sente. Interpretar, não conseguir expor em palavras aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo. Tudo isso vai gerando uma ansiedade grande de você, dentro de você, ok? Então, a interpretação, ela é fundamental para você conseguir se comunicar em público. Ela é fundamental, principalmente quando a gente coloca a equação da ansiedade e da timidez no jogo. Porque se você, de novo, se você tem dificuldade de expressão, você vai ficar tímido. E quanto mais tímido você ficar, menos controle sobre a sua expressão você vai ter. E isso vai virar uma bola de neve, porque uma coisa vai retroalimentando a outra e vai se alimentando ali. Vão alimentando, alimentando, até uma hora que vai dar pane no sistema. Vai ser uma situação horrível para você nunca mais vai querer fazer aquilo. E eu falo isso daqui para ficar marcado na sua cabeça. Que se você não é tímido, você precisa dominar a sua expressão. E se você é tímido, você precisa dominar a sua timidez e a sua expressão. Tá? Você precisa dominar os dois. Ok? E essa interpretação, ela é fundamental para a tua vida. Anota, guarda no coraçãozinho, deixa quentinho aqui no coraçãozinho, tá bom? A pergunta que eu adoro fazer, por que você deveria investir tempo ou dinheiro, ou talvez os 2, em aprender a interpretar melhor o que as pessoas falam? Vamos pegar um aspecto aqui mais profissional? Um dos maiores problemas das empresas hoje é a falta de comunicação. É o gestor falar A, o líder entender Z e ele replicar 6, e o cara lá da ponta, lá, o ser humaninho, lá da ponta, lá embaixo, ele entender asterisco. Cara, a pessoa começou falando A. E como que foi parar em asterisco? Entendeu? A comunicação é uma ponte. Quando você aprende a dominar, a interpretar melhor, você diminui essa ponte. Não significa que você vai entender tudo ao pé da letra o que as pessoas falam, mas você diminui essa ponte para que você consiga entender melhor. Então, quando você está se expressando, ou quando você está ouvindo as pessoas, escutando as pessoas, o trabalho de interpretação é fundamental. É fundamental para que quando a pessoa fale uma parada, ou você que não entendeu, não tenha vergonha de perguntar para ela, de uma forma onde ela consiga aguçar, onde você consiga aguçar ela de explicar de outra maneira. Porque às vezes a pessoa vai te explicar de um jeito e você não entende daquele jeito. E tá tudo bem. Eu entendo eu sei o que é não entender uma coisa. Pode confiar em mim. Eu sei. E aí aí você fala para a pessoa de uma outra forma, induzindo ela a te perguntar de outra maneira. A te responder de outra maneira. Ou te falar de outra maneira. E mais pra frente a gente vai entender como que a gente faz isso. Só que eu preciso que você saiba que a interpretação não é, o problema de comunicação não é só teu ou não é só da outra pessoa, é dos dois. Só que quem tá vendo essa informação aqui, ó, que tá aprendendo a entender melhor, tá aprendendo a melhorar a sua comunicação, é você. Então você pode fazer esse trabalho de ponte diminuir. Às vezes, pensa numa palestra. Tá numa palestra ou num vídeo. A obrigação de te fazer entender é praticamente minha. Porque eu tenho que deixar o mais claro possível, eu tenho que falar diversas centenas de tipo de exemplo, porque eu não tô falando só com você. Eu tô falando com o teu amiguinho, com a outra pessoa, com outro, com outro, com outro. Então eu tô falando com várias pessoas. Então você entende que quando eu preciso
explicar alguma coisa, eu preciso fazer de várias formas para que... Tem gente que entende mais com exemplo. Tem gente que entende mais com uma explicação agressiva. Tem gente que entende mais com outra forma. Tem gente que isso, tem gente que aquilo, tá? E aí, Valquíria, como que foi ontem lá? Deu tudo certo? Espero que tenha dado tudo certo, tá? Comenta aí pra gente se deu boa, como que foi, tá? Então, quando a gente precisa... Se eu fosse para colocar uma coisa para você melhorar na sua tua vida aí, de verdade, dentro da expressão seria a interpretação. Porque quando você interpreta melhor o que as pessoas falam, você geralmente tem uma boa interpretação também para você conseguir explicar, tá? Não é regra, mas geralmente, ok? Geralmente você tem essa coisa de você, opa, beleza, eu posso falar aqui e posso entender melhor o que as pessoas estão falando, tá bom? Então, é isso. Vamos lá para o nosso próximo passo aqui. Deixa eu tomar uma água antes. Outra coisa dentro do... Desculpe, outra coisa dentro do... Por que você deveria investir dinheiro ou tempo nisso? É que quando você aprende a se relacionar melhor com as pessoas, você se destaca, tá? Você tem um destaque, pode ser na sua empresa, pode ser em qualquer lugar, e não é um destaque de estrela, tá, gente? Não tô falando aqui de, nossa, tem que ser a estrela que brilha mais que todo mundo. Não, eu tô falando uma questão aqui, digamos, de competitiva. Cara, a pessoa que se relaciona melhor, quem que você acha que eles vão chamar mais para mais projetos? Quem que você acha que vão chamar mais para uma festa, para uma interação, para um rolezinho? É aquela pessoa que é chatona, que tá o tempo todo causando, que tá sempre brigando, que tá sempre isso? Ou é aquela pessoa que se dá bem com todo mundo? É aquela pessoa que te entende, que te escuta, que sabe o momento de falar e sabe o momento de escutar? Quem que é? Tá? Então, quando você investe tempo para você aprender, porque não é uma coisa que a gente nasce sabendo, empatia é muito difícil, e saber escutar é muita empatia, é você se colocar no lugar do outro. Interpretação é você se colocar puramente no lugar do outro e entender o que ela está querendo dizer com aquilo, tá? Então, quando você aprende, quando você coloca tempo mesmo nisso, você começa a ter é como se fosse um novo sentido. A gente tem, sei lá, 6 sentidos, tato, olfato, não sei o que, você coloca mais um aqui, que é a empatia, o poder da empatia. É o poder de você se colocar no lugar do outro e saber quando você fala, quando você não fala. Como você fala, como você deixa de falar. Então tem tudo isso, tá? Valquíria falou lá. Me senti mais calma, pratiquei a respiração e dicção pela manhã. Pô, parabéns, cara. Eu tô com o coraçãozinho quente aqui, cara. Que massa que você se sentiu mais calma, que a coisa fluiu. E foi bom pra você? Naquele momento foi diferente? Como que foi? Foi diferente pra você estar ali naquele momento de exposição? Vamos lá. Como ela falou aqui, ó, como eu falo rápido, confundi alguns assuntos, gaguejei, mas no geral não fiquei tão nervosa. Obrigado. Pô, obrigado você, cara. Você tá deixando meu dia maravilhoso aqui, Valquíria. Pelo amor de Deus. Que bom, cara. Que bom, de coração aqui. E se você tá tendo resultado também, gente, compartilha comigo aqui que você vai deixar o Elisãozinho aqui feliz, né? Deixar o Elisãozinho animadaço, tá? Então, Valquíria, fala pra mim se você curtiu aquele momento de exposição ou se você tá naquela ainda de, pô, pelo amor de Deus, eu não quero mais fazer isso aqui na minha vida, tá? Diz aí pra mim. E vamos continuar aqui o assunto. Eu já li teu comentário, tá? Então, primeiro ponto, qual que é o melhor benefício que eu vejo, tá? É a minha interpretação sobre isso. Qual é o melhor benefício de você ter uma melhor interpretação do que os outros falam? E primeiro, são os relacionamentos. Cara, relacionamentos em geral, tá? Pode ser amoroso, pode ser de amizade, pode ser na família, pode ser no seu trabalho, pode ser em qualquer lugar, cara. Relacionamento. E geralmente, uma pessoa que tem muita dificuldade com expressão, ela é gelada, tá? Não gelada de pele, ela é gelada de coração. Parece ser gelada. E aí que tá. Por quê? Ela não sabe se expressar direito a ponto de carinho mesmo, ser mais carinhosa ou de ser mais empática. Ela às vezes pode até sentir, se colocar no teu lugar, mas ela não vai te falar isso. E às vezes ela pode ser ríspida, ela pode ser bruta ao se comunicar com você, tá? Então, esse é um dos maiores benefícios que você pode ter na sua vida, cara, quando você domina a arte de interpretar melhor, quando você domina a interpretação das pessoas. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade ainda até hoje de interpretação, mas a minha dificuldade de interpretação vem lá da raiz, cara, vem lá da base, era muito difícil pra mim. Era muito, como eu falei, cara, eu aprendi a ler com 14, 15 anos.
Antes disso era gaguejando, assim, na, cara, era muito gaguejando, velho. Era gaguejando demais. Aprendi com técnicas, com ferramentas, e aonde que eu aprendi? No teatro, né? Como sempre, as ferramentas que eu te trago aqui são ferramentas do teatro adaptadas para o teu dia a dia, tá? Vamos lá, o Kira falou aqui, sim, curti. Daqui uns 2 meses você terá outra. Olha, aí sim, hein, cara? Parabéns. Tem 2 meses para você se preparar para a próxima, hein? Para você ainda ser melhor. Melhor que a fulaninha, melhor que a outra fulana? Não, melhor que você mesmo. É uma competiçãozinha saudável, nossa. A gente está sempre procurando ser melhor, para que na próxima vez que você enfrente isso, seja mais leve ainda. Se já foi leve agora, imagina daqui 2 meses, quando você se preparar, sabe, abaixar essa ansiedade, porque você vai ter técnica, você vai colocar... Pô, se você está acompanhando os vídeos aqui, tem muita técnica que eu estou passando. Parabéns, Valqueira, parabéns mesmo. Vencer a exposição não é uma coisa fácil, tá? E gostar disso é muito mais difícil ainda. Então, quando a gente gosta, se torna mais fácil, como eu falei ontem, né? Porque você está apaixonado pelo processo, você está gostando. Se eu tivesse aqui odiando estar aqui na frente do vídeo, provavelmente sairia ruim. Eu não ficaria 50 minutos falando com você. Não ficaria, cara, não ficaria, tá? Então, não é uma coisa que eu sou obrigado, eu não sou obrigado a estar aqui. Eu tô aqui para compartilhar, para te ajudar, para ajudar vocês. Eu sei que isso ajuda. Sei de verdade, por causa do teu comentário, por causa do comentário das outras pessoas. Eu sei que ajuda. Então, quando você manda um comentário para mim, você deixa meu coraçãozinho quente. Eu fico assim, nossa senhora, feliz demais, porque eu sei que ajuda, mas você ter certeza é ainda melhor, tá bom? Então, de verdade, parabéns, ok? Vamos lá, vamos continuar, não pode deixar a peteca cair, tá bom? A expressão você tem que sempre trabalhar em cima dela, beleza? Vamos lá. Então, por que você consegue melhorar seus relacionamentos quando você tem uma melhor interpretação? É base, né, gente? É base. Quando você tem uma melhor interpretação, você entende o que as pessoas gostam, do que elas não gostam, como elas gostam de ser tratadas, como elas não gostam de ser tratadas. Tem gente que tá tudo bem você fazer uma brincadeira. Eu sou uma pessoa que sou muito brincalhona, mas tem gente que não, cara. Tem momentos que não. Tem momentos que pedem brincadeira, tem momentos que não. Tá? Então, principalmente quando eu tô falando aqui sobre ansiedade, é bem difícil você me ver fazendo uma brincadeira. Sabe por quê? Porque eu sei que a pessoa que sofre com ansiedade, ela sofre, a palavra sofre mesmo. Ela tem muita dor. Ela fica com medo, e é aquele medo surreal, aquele medo que você não consegue ter empatia praticamente pela pessoa, porque você não sabe como ela se sente. Só quem passou por isso sabe. Só quem passou por uma crise de ansiedade sabe o que é uma crise de ansiedade. Então são coisas, são momentos de você brincar e são momentos de não. Quando você tem empatia, é a mesma coisa nos seus relacionamentos. Não é que você é outra pessoa. Nossa, o Elisão é outra pessoa na frente das câmeras e outra pessoa... Não, são momentos, são papéis diferentes. E eu aprendi muito bem a separar papéis. Sei lá, deve ser, talvez seja alguns anos aí, né, de teatro me ensinou a separar papéis. Tinha peça que eu fazia mais de um papel e tinha que ser diferente. Senão o público vai olhar e falar, aí, é o mesmo ator ali, ó. Ele pode entender que é o mesmo ator, só que são personagens diferentes, pra não confundir história e tudo mais. Mas estamos aqui falando do nosso dia a dia, né? Então, quando você, pra você conseguir gerar esse benefício de verdade, de você melhorar seus relacionamentos, cara, é o trabalho de empatia, é muito forte. É o trabalho de interpretação. Porque a interpretação você se coloca no lugar do outro. Você começa a imaginar o que a outra pessoa quer dizer com aquilo. E geralmente nós tendemos a assimilar a primeira informação. O que ele quis dizer com isso? Ah, ele quis dizer que eu sou arrogante. Ah, não, pera aí então. Aí você já vai pra cima. Será que ele quis dizer que você é arrogante? Será que ele quis dizer isso mesmo? Será que a pessoa quis dizer? Então, quando você tem interpretação, você evita treta. Tá? E não que... Eu não gosto de treta. Tem um pontinho aqui, todo ser humano tem essa raiz aqui, um animal dentro dele. Ele gosta da agressividade. Mas no nosso dia a dia, na nossa sociedade, isso não é bom. Tá? Não é bom, não é bom. Porque sempre quando você deixa a flor da pele, deixa esse nervosismo vir, você perde controle sobre o racional. Você não começa mais a pensar antes de agir, você começa a agir e depois você começa a pensar. E isso é muito prejudicial, porque às vezes você pode estar equivocado. Você pode estar muito equivocado, você pode estar brigando, você pode estar discutindo, você pode estar xingando, você pode estar, sabe, tendo um outro viés, simplesmente porque você confirmou uma informação que não é real. Que foi a primeira informação. Nossa, a pessoa te acha arrogante. Aí você, baseia todos os argumentos, estrutura totalmente aquela conversa em cima dessa informação. E às vezes não é isso. Tá? E tá tudo bem a gente errar, tá tudo bem a gente ter problema com interpretação. O que não está bem é você não lidar com ele, é você não procurar melhorar.
Porque quando você não procura melhorar, você se torna um ser humano tóxico, digamos assim. Porque tudo você entende errado, e tudo você quer brigar, e tudo você quer discutir, e tudo é do teu jeito, e tudo é assim, e tudo é assado. Você conhece alguém assim, não conhece? Que tem que ser do jeito dela, tem que ser do jeito dessa pessoa, cara, tem que ser daquela forma, e não dá pra discutir porque a pessoa tá sempre certa, não dá isso. Você conhece, não conhece? Tá aí, guarda aí, não precisa falar o nome da pessoa não, mas todo mundo conhece um ser humaninho assim que não tá errado, né? Nunca está errado, pelo amor de Deus. E se torna um ser humano chato. Quem quer estar perto de alguém que tá o tempo todo certo? Quem quer estar perto de alguém que não tem empatia? Que toda vez que você fala uma coisa, a pessoa fala assim, nossa, é verdade isso? Poxa, eu... É que nem falar assim, cara, nossa, eu tô muito cansado, eu fui lá no parque e dei uma volta. O cara fala, putz, nossa senhora, eu fui lá no parque e dei 2 voltas. Aí você fala pra pessoa, nossa, eu fui lá no mercado, porra, não passava o meu cartão. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu fui lá no mercado, não passava 5 cartões meu. A pessoa sempre tem uma história maior, sempre tem uma coisa a mais. E ela não significa, cara, eu já falei, nós temos muito problema com empatia. É sempre na nossa raiz aqui de sobrevivência, eu sou mais importante que você. Se estivesse ali no mundo animal e eu precisasse comer e você não, tá tudo bem. Mas a gente não tá mais assim. Faz tempo, hein? Faz tempo. Mas pessoas ainda lidam com o relacionamento dessa forma. De que ela sempre precisa ser mais. De que ela sempre precisa ter um assunto melhor. Que aconteceu com você? Nossa, comigo aconteceu muito mais. Meu Deus do céu, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Tá? E... tá tudo bem. Tem assunto que a gente vai falar, não, realmente eu passei por isso. Só que tem gente, cara, que vai ao extremo. Ela fala isso em todos os aspectos, em todos os assuntos, em todos os temas, ok? E interpretação é fundamental, cara. Fundamental para você trabalhar isso, beleza? Se você não fizer, tá aqui uma boa pergunta. Se você não aprender a interpretar melhor, se você não aprender a se expressar melhor, se você não aprender a entender melhor o que as pessoas falam, o que acontece se você não fizer isso? Primeiro, que corre risco de você ter poucos amigos. E tem gente que gosta de ter poucos amigos, tem gente que não gosta. Vai de você, tá? Segundo, corre risco de você ter amizades ou relacionamentos com problemas. E são problemas que poderiam ser evitados. São problemas que geralmente poderiam ser evitados mesmo por uma outra explicação, por uma outra forma de falar, por um outro olhar, poderia ter uma outra maneira de você explicar aquilo que você está explicando. Eu uso muita analogia, porque eu aprendi muita analogia dentro da onde? Dentro do teatro. Mas é uma das formas que o ser humano mais entende. O ser humano mais entende as coisas quando nós contamos histórias. A gente para pra pensar. Você provavelmente vai lembrar de uma história que alguma pessoa lá no passado contou pra você. Mais do que você aprendeu na aula de biologia há 20 anos atrás. Mas você lembra de coisas de 30 anos atrás que você aprendeu com uma história. As histórias nos ensinam. Só você olhar, a Bíblia tá até hoje. Ensinava através de história. Fábulas. São histórias, são contos. Tá? São coisas que a gente aprende desde pequenininho. Pô, você tá pequenininho ali, conta uma fábula pra você, conta uma coisa, você fica, cara, que legal, entendi. Qual que é a moral da história? Sempre você vai ensinar, sempre você vai aprender com história. Tem estudo que mostra que quando um ser humano tá comunicando uma história, ele ativa partes do cérebro da mesma parte da pessoa que está ouvindo. Então a gente tem uma conexão. Quando eu conto pra você uma história, fica mais fácil de você aprender. Que nem quando eu falo assim, pô, pra você perder o medo de você falar em público, você tem que usar ferramentas. Pô, daí eu vou lá e conto a história da aranha, ou conto a história do medo do escuro. São formas de eu ilustrar isso que eu tô falando pra você. Eu poderia falar assim, pra você perder o medo, é só você usar ferramentas. Mas isso fica muito... mas agora quando eu falo assim, pô, quando você era criança, você precisava ir lá no banheiro, você tava com medo do escuro, o que você fazia? Você acendia a luz. A luz é como se fosse uma ferramenta para você perder o medo. Não significa que você não tenha mais medo. Quando você apagar a luz, o medo volta. Mas quando você está com a luz acesa, você ainda assim tem mais segurança para você falar em público. Para você enfrentar, né, esse medo. Falar em público é da mesma forma. Você utiliza ferramentas que vão te ajudar, que vão te auxiliar naquele momento de grande exposição. Não significa que você perca completamente o medo. É por isso que eu não gosto muito de usar esse termo de perder o medo. Porque você não perde, ele está com você. Só que você controla. É por isso que eu gosto da palavra controle, domínio. Tá? Primeiro você controla, depois você melhora. Da mesma forma funciona com qualquer outra coisa na sua vida.
Você não vai sair melhorando. Como que você melhora? Como que você vai pegar um carro super rápido, pega uma Ferrari super rápido, você nunca dirigiu na sua vida, mas você tem carteira ali. Você tirou, nunca dirigiu, tipo, em autoestrada, nunca dirigiu mesmo, de verdade, assim, não dirigir no bairro, nunca dirigiu em autoestrada, você pega aquela Ferrari, você vai bater, a chance de você bater é muito grande, porque é muita potência, é uma coisa muito forte. Então, primeiro você controla, depois você melhora. Não dá para um carro sair assim por hora, assim, do nada, se você não tem controle sobre ele. Agora, se você tem experiência, você faz isso, pô, você já controlou, agora é só melhorar. Então, tá vendo? Mais uma história, mais uma forma de você entender o conceito por trás, né, dessa base, que é dominar sua timidez, dominar a expressão para você falar em público com segurança, ok? Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui. E deixa eu tomar uma água antes. Você pode pensar assim: eu não tenho problema com expressão. E eu não tenho problema. É difícil, cara. É muito difícil eu conhecer alguém que não tem problema com expressão. Geralmente, a pessoa que bate no peito e fala que não tem problema com expressão, ela tem muito problema com expressão. Geralmente, a pessoa que bate no peito e fala assim, eu não tenho nenhum problema com expressão, é a pessoa arrogante o suficiente, então lhe falta empatia, falta muita empatia, principalmente quando ela tá nervosa, quando tá se comunicando, pra ela falar assim, cara, eu não tenho problema com expressão. Não tenho dificuldade com me expor, com dificuldade com isso, com aquilo. Eu não conheço um ser humano. De verdade, eu não conheço. E olha que eu conheço várias pessoas que se expõem diariamente. Eu não conheço uma pessoa que não tenha vergonha, que não tenha medo de se expor. Ter medo é diferente de você enfrentar. Você pode ter medo, você pode estar ali na frente. Pô, eu tenho receio, eu tenho medo de, principalmente, depende, nossa, tem assunto que eu não quero falar, sabe? Então é o quê? O que é isso? É receio. Mas tem coisas que não vão me parar de estar aqui falando pra você, te ensinando. Por mais que as pessoas pensem, blogueirinho, isso, aquilo. Cara, puta, isso aí não faz maior diferença pra mim. Tá? E não é, nossa, o Elisandro é super arrogante, é super medo. Não, é porque depois que eu entendi e parei de nortear todas as decisões super importantes da minha vida, baseado no medo do que as pessoas vão pensar, isso tornou muito mais fácil. E sabe o que mudou? Nada mudou para as pessoas. E para mim mudou tudo. Então, quando você toma decisões baseadas no seu medo de, eu não vou lá tirar uma foto naquele lugar, porque vão pensar que eu sou, olha que babaca, olha que idiota, olha que isso, tá querendo se aparecer, tá querendo isso, tá querendo aquilo. É o medo que a gente tem de rejeição. E eu já falei um episódio inteiro sobre medo de rejeição, tá? Então, quando você para de tomar essas decisões baseadas nisso, você começa a se sentir mais livre. E não é livre a ponto de você machucar os outros, não. A você não ligar porque você está falando. Não é esse tipo de liberdade. É uma liberdade de você não ficar preso ao que os outros estão pensando. Não significa que você vai fazer qualquer coisa, tá? Não significa isso. É por isso que lá dentro da oficina a gente tem um teste para entender o seu nível de timidez. Porque com aquele teste eu consigo entender qual é o seu nível de timidez e quais são as coisas que podem te fazer ou não ter timidez. Ser tímido. Por isso que é muito importante você entender isso. Depois de check-up a gente trabalha a timidez. É importantíssimo. Porque você vai basear sempre as suas decisões naquilo que você quer ou naquilo que você tem medo. Eu já falei isso ontem. A gente se move por medo ou por vontade, por sonho, tá? E geralmente se a gente deixa a nossa vida sempre norteada ao medo, nós não aproveitamos, cara, o potencial que o ser humaninho tem. E o ser humano é inacreditável, cara, o potencial que tem. Você olha numa semana uma pessoa que, digamos, é tímida. A pessoa que é tímida, fala baixinho, tá ali fechadinho na dela, não sei o quê. Você não sabe o potencial que tem aquele ser humano, cara. E aí você destrava essa timidez, é como se você cortasse ali mesmo a timidez, você, tirou a timidez. Cara, o ser humano bom e é brilhante, só que ele sempre esteve ali dentro. Só que ele não mostrava. Agora que ele mostra, todo mundo vê. Quando ele não mostrava, ninguém via. Então você ficava naquele preconceito, ficava assim, será que ele é bom? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, isso é o mais belo, daquilo que eu trago aqui pra você, que é de fato eu conseguir te destravar essa tua timidez, e é você quem tem que dar o passo, tá? Eu posso te dar as ferramentas, mas eu não posso te obrigar a usar, então é você quem faz. Mas quando você compartilha, que nem o caso aí da Valkyrie compartilhou comigo, poxa, eu fico feliz de verdade, do coração, cara, do coração mesmo. Eu fico muito feliz em saber que o trabalho que eu venho trazendo aqui tá tendo resultado pra você,
ok? Eu sei que tem resultado porque meus alunos têm resultado, as outras pessoas que estão à minha volta têm resultado com isso, mas eu não sei. Valkyria, diz pra mim de onde que você é, Valkyria. Sabe? Então, o legal de estar aqui, online, na internet, é isso. É que eu posso falar contigo. Cara, eu recebi mensagem de onde foi? Da Angola. A menina falando da Angola, cara, falando que tava melhor que isso, que aquilo, que tava se expressando. Pô, cara, eu fico abismado com isso. Eu fico feliz demais, sério. Eu fico irradiante, é a palavra correta, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos passar para as partes mais práticas, né? Parte prática, vamos lá. Aonde que as pessoas mais erram nisso? Cara, aonde que as pessoas mais erram quando elas querem melhorar a sua interpretação, quando elas querem entender melhor os outros? Tem alguns pontos, tá? A primeira é isso que eu acabei de dizer, que é achar que não precisa melhorar. A pessoa, ela acha que ela é boa o suficiente, bate no peito e fala, não precisa melhorar. É um grande erro, todo mundo precisa melhorar e todo mundo pode melhorar, tá? A segunda é jogar a culpa nos outros. Olha que engraçado, você não entendeu o que a pessoa explicou, você não entendeu o que a pessoa explicou e você joga a culpa nela. Fala, mas você não explicou de uma forma certa, você não isso, você não aquilo. A interpretação, ela tem dois pontos, tem quem fala e tem quem escuta. Você pode facilitar o entendimento da informação como um todo, sendo a pessoa que escuta. Você pode, às vezes as pessoas têm, às vezes não, sempre as pessoas têm muita dificuldade com se expressar, com deixar claro aquilo que elas estão pensando, deixar claro aquilo que elas querem comunicar. E se você tem essa noção de que as pessoas têm essa dificuldade, por que você não facilita a vida delas? Sabe? E como que você pode facilitar? Primeiro ponto, empatia. Tá? Quando você se coloca no lugar do outro, você pensa como ele está se sentindo naquele momento e como ele gostaria de ser tratado daquela forma, naquele momento. Às vezes, cara, pode ser o teu liderado, você é o líder da equipe, pode ser teu liderado vindo falar uma coisa pra você e você não entendeu o que ele falou. E ele explicou com toda a dor, tava lá, nervoso, com raiva, triste, alguma coisa assim, ele tá lá falando pra você, falando, e você não entendeu. Você não pode ser frio a ponto de falar, cara, não entendi. Isso vai demonstrar que você tá sendo, tô nem aí pra tua dor, eu não tô nem aí pro que você tá passando. Tentar perguntar o que a pessoa falou se torna mais aceitável para o ser humano que está comunicando. Digamos assim, eu cheguei na farmácia, vou dar outro exemplo, tá? Eu cheguei na farmácia e tô falando assim, cara, eu tô morrendo de dor, tô morrendo disso. E a pessoa da farmácia, farmacêutica, olha para mim e você fala assim, não entendi. Ô, cara, você tá com dor, você tá isso, você já vai estar irritado, você já vai estar estressado, aí tu vai tacar pedra mesmo. Aí tu vai ter problema grande. Agora, se o farmacêutico entendesse um pouquinho mais de expressão, tá tudo bem, gente, eu sei que trabalhar com atendimento ao público é mó chato, é cansativo, às vezes as pessoas são arrogantes, são estúpidas, são idiotas mesmo, eu sei, tá? Mas eu tô colocando uma hipótese aqui de você tá falando com um ser humano, cada ser humano é único, você tem que tratar ele de uma forma única, tá bom? Então, você tá lá conversando, a pessoa falou todas as dores dele e você não entendeu, você pega uma daquelas informações que ele falou e pergunta novamente, em vez de simplesmente falar não entendi. O não entendi para você pode ser o teu jeito de falar. Mas isso pode soar como eu não tô nem aí porque você tá falando, eu quero que você repita. Sabe? E olha como a interpretação é. A pessoa que está com dor, está falando, cara, ela pode interpretar que você não tá nem aí. Mas você tá afim de entender o que ela falou. E por isso você perguntou assim, tá, mas eu não entendi. Isso vai gerar um estresse desnecessário, vai gerar um problema de comunicação desnecessário. Não tem por que vocês terem esse problema, tá? Não tem por quê. Então, se você entender e perguntar de outra forma, se você não entender, eu não entendi o que você falou, ser humano. Ok, não vai falar isso. Pega uma informação de que ele falou. Falou, nossa, eu tô com dor de cabeça porque acordei ontem de manhã e meu pé tava doendo e aí eu pisei no lagarto, o lagarto me mordeu, isso aqui. Você fala assim, não entendi. Pô, você fala assim, como que é? Você pisou num lagarto? Você pergunta alguma informação e você tá dizendo que você não entendeu. Você não entendeu, mas como assim? Você pisou num lagarto? Isso é um truquezinho simples que você pode melhorar muito a tua interpretação. Melhorar muito, porque a pessoa vai forçar a pessoa a explicar o detalhe que você não entendeu. Você entendeu que ela tá com dor de cabeça, você entendeu que ela tá com dor no pé.
Mas você não entendeu que ela pisou no lagarto. Aí você fala assim, não entendi. Você tá sendo ríspido. Você está deixando a interpretação aberta. E quando a gente fecha pontos, fica mais fácil da pessoa que está do outro lado entender o que você quer, tá? Fica mais fácil. Então vamos lá. Se a pessoa acordou e falou assim, nossa, eu acordei hoje de manhã com dor de cabeça, tava com dor no meu pé e pisei num lagarto. E se você falar assim, não entendi? A pessoa pode estar com dor, ela pode estar com raiva, pode estar isso, pode estar com um monte de coisa, e ela pode ser estúpida contigo. Agora, se você fala assim, como assim? Você pisou num lagarto? Você já está mudando o foco. Você já não está falando assim, eu não me importo com você. Eu me importo com você e você disse que você pisou num lagarto? Como assim? Você está pegando o foco de uma coisa que a pessoa falou e eu quero que você teste isso na sua vida hoje. Hoje, as pessoas elas falam com você e elas vão explicar coisas, tá? Elas vão explicar coisas. E se tiver uma coisinha que ficou subentendido, e mesmo se não tiver, cara, testa para você ver o quanto as pessoas elas te dão mais informações do que elas dão inicialmente. E esse é o segundo ponto, né? O terceiro erro aqui que as pessoas cometem, mas a gente já chega lá. As pessoas elas ocultam informações. E aí, quando você chega pra ela e fala assim, a pessoa chega e fala assim, poxa, eu tava lá lavando louça e de repente escapou um copo e quebrou. E você se interessa pelo que ela falou, você fala assim, como assim quebrou um copo? Ou como assim, nossa, como assim, tava muito liso, escorregou? Você pergunta mais informações sobre o que aconteceu. Você vai demonstrar que você tá interessado naquilo. E não pensa comigo que é tipo uma estratégia pra você ser persuasivo. Não, cara, de fato, você tem que estar interessado no que a pessoa está falando. Se você não estiver interessado, não vai funcionar. O ser humano, ele é uma máquina para descobrir inautenticidade. A gente está treinado desde pequenininho para descobrir se a pessoa está mentindo pra gente ou não. Cara, desde pequenininho. Experimenta fazer isso com uma criança. Chega e conta uma mentira, que ela sabe que é mentira. Sabe? Fala assim, nossa, ó, o cabelo do fulaninho ali, ele nasceu com fogo, depois pagou o fogo e virou o cabelo dele normal. Se a criança sabe que isso é mentira, ela já vai te olhar e falar assim, tá maluco? E você pode ser uma criança sempre pequenininha, cara. Você nunca falou sobre mentira pra ela, sobre nada. Ela vai desconfiar, ela vai falar, oxe, tá mentindo, tá me enganando aqui, hein? Tem criança que é muito criativa, vai falar, nossa, é verdade, o cabelo do meu irmão também nasceu com fogo, não sei o quê. Tem criança que vai pirar, tá? Mas eu quero dizer pra você é que, desde pequenininho, cara, a gente sabe pelo olho que a pessoa tá mentindo. O olho é uma das coisas que a gente mais olha quando a gente tá se comunicando. Para pra você ver. Agora, você tá olhando pra onde? Você pode estar olhando pra minha boca, pro meu nariz, pro meu suor, você pode estar olhando pra um monte de coisa, mas principalmente você sempre foca no olho. Quando você tá conversando com as pessoas, você foca no olho. E vou trazer mais um vídeo aqui um pouco mais detalhado sobre o medo de olhar, no olho, né? Sobre esse olhos nos olhos. As pessoas têm muito medo disso. E tem ferramentas práticas. Eu fiz um vídeo mó legal sobre isso, tá? Mas ainda surge muita dúvida. E a questão da interpretação. E aí vem o terceiro ponto, onde as pessoas mais erram, tá? Aonde que as pessoas mais erram quando elas querem aprender a interpretar melhor? Elas mais erram no fato de achar que todo mundo tem a mesma interpretação que você. Sobre um assunto, ou sobre uma situação, ou sobre qualquer coisa, tá? Deixa eu tomar uma água antes de continuar. Por quê? Quando você acredita que as pessoas entendem o teu ponto de vista, você oculta informações. Porque você está falando de você. Você está falando de uma coisa que você entende, que você sabe. É o teu ponto de vista. É aquela famosa fotinha onde tem um 6 ou um 9 desenhado. Tem uma pessoa de um lado e ela está vendo um 6. E tem uma pessoa do outro lado e ela está vendo um 9. E ambas estão corretas. Só que quando uma aponta para o negócio e fala, tem um 6 desenhado no chão. A outra fala assim, não, tem um 9 desenhado no chão. É pura e simples ponto de vista. Os dois estão certos naquele aspecto. Os dois estão certos. Mas cada um tá ali, tá debatendo, tá brigando. Se a pessoa que tá no lado do 9 fosse pro outro lado, ela ia ver, aí realmente tem um 6 aqui. Ou se a pessoa que tava no lado do 6 fosse pro outro lado, ela ia falar, ih, realmente tem um 9 aqui. Então é ponto de vista. A gente não pode sair achando que todo mundo tem a mesma interpretação que você. Não pode, cara, não pode. Então, é por isso que esse aqui é um ponto pra você que assiste o meu conteúdo e fala, meu Deus do céu, o conteúdo deles é muito longo, nossa, às vezes ele enrola, às vezes ele poderia ser direto, poderia ir direto pro exercício. Por que não vai direto pro exercício? Porque tem pessoas que não têm a mesma interpretação que você, meu querido. E ela precisa de um pouco mais de informação, tá? E se você quer ir direto pro assunto, pula direto pro final do vídeo.
você vai perder um monte de coisa, provavelmente. Tá? Porque o que eu tô falando aqui são coisas que eu vivenciei, são coisas que eu ensino para meus alunos. São coisas que tá ali, tá dentro da oficina, por exemplo. Tá? Então, é ponto de vista, cara. Quando as pessoas erram muito, 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 erram feio e erram rude na interpretação, quando elas acham que os outros têm a mesma interpretação que ela. Pô, eu tenho muita interpretação, eu sei muito sobre falar em público, sobre comunicação, sobre dominar a timidez, sobre expressão. Se eu fosse arrogante, se eu falasse, não, eu sei muito sobre isso, eu vou ensinar de uma forma leviana aqui, não vou aprofundar. Pô, se eu tô falando 30, 40, 50, uma hora sobre um assunto, é porque eu tô aprofundando ele pra você. Eu não tô falando baboseira, eu tô falando coisas que eu sei que você precisa ouvir. Eu sei que você precisa ouvir. E tem os conteúdos menores que eu sei que é aquele conteúdo pra te sanar, uma dúvida pequena, uma coisinha, outra, sabe, pra aguçar isso. Mas é por isso que eu faço esses conteúdos longos, que é pra te mostrar quantas coisas existem por trás da timidez e da expressão, do falar em público, e que ele pode ser simples. Pode ser simples quando você aplica um passo a passo, quando você aplica as ferramentas. Isso pode ser simples, pode se tornar uma coisa leviana, simples, bem tranquilo para você fazer. Mas eu preciso te explicar. Agora pensa se eu não tivesse interpretação suficiente sobre isso e eu achasse que todo mundo tem a mesma interpretação que eu tenho sobre falar em público. Eu ia explicar de uma forma menos aprofundada. Porque eu acharia, eu sei. Eu sei que você sabe sobre os conceitos parasitas. Daí eu falo, pô, beleza, então se os teus conceitos parasitas é isso, isso e isso, você pode fazer dessa forma. Aplica tal exercício, aplica tal ferramenta. Mas se eu não te explico detalhadamente o que são os seus conceitos parasitas, o que é timidez, o que é expressão, o que é expressão vocal, o que é expressão verbal, o que é nosso vocabulário, o que é o corpo, pô, eu tô sendo leviano aqui, tô achando que todo mundo tem a mesma interpretação que eu, e não é. Tem gente que tem mais interpretação sobre esse assunto, tem gente que tem menos. E é por isso que eu explico de uma forma abrangente, onde eu consigo explicar para você, que entende bastante sobre isso, que tem uma boa interpretação, e para você que não tem. Porque eu sou a pessoa que não tem tanta interpretação. Eu sou esse tipo de pessoa. E eu tenho muita empatia com você, que não tem tanta interpretação. Porque eu não tinha. Eu não tinha. Então eu gosto de explicar da maneira com que eu lá atrás gostaria de aprender. Eu não gosto de explicar da maneira com que eu hoje gostaria de aprender. Eu hoje gostaria de aprender num conteúdo de 2 minutos. Mas tem gente que não pode aprender, tem gente que precisa de um conteúdo de 30, 40 minutos. Para mim seria muito mais fácil. Eu, Elisan, aqui tá aqui e fazer um vídeo de 10 minutos para você. Seria muito mais fácil. Olha quanto tempo eu tô contigo aqui. Eu preparo isso que eu tô aqui para falar com você. Pra eu não sair falando sobre qualquer coisa. Eu divago, cara. Eu divago. Se eu só me dar o assunto ali, falar em público, nossa senhora, eu vou ramificar, cara. Vou falar sobre tudo aqui em volta disso. Mas agora não. Tô falando aqui sobre interpretação. E uma pontinha da expressão. Uma pontinha. Tá? E é sobre você interpretar o que as outras pessoas estão falando pra você. Não é sobre você interpretar melhor o que você tá sentindo, o que você tá pensando. É sobre o que as outras pessoas estão falando pra você. Tem muita diferença. Meu Deus do céu, já estamos com 40 minutos. Vamos para a parte prática aqui desse negócio aqui. Ok? Vamos lá, gente. Como que a gente começa, né? É o primeiro ponto. Como que a gente começa? Se você pegou durante esse episódio aqui, você entende que como que a gente começa a melhorar a nossa interpretação sobre o que as pessoas falam. Com empatia. A gente começa trabalhando a empatia. É se colocar no lugar do outro mesmo. Nossa, Elisan, isso é muito comum. Calma, já vou te dar uma solução mais prática. Mas você precisa se colocar no lugar do outro para você entender o que ele está pensando, o que ele gostaria de comunicar daquela forma. Você não vai pensar da mesma maneira que ele. Você vai imaginar. E você nunca vai ser a pessoa, tá? Eu nunca vou ser você e você nunca vai ser eu. Você nunca vai saber o que eu estou pensando de fato ou o que eu estou sentindo de fato. Mas, se você já passou pela situação, você sabe. É que nem quando você tá na fila do banco. Você tá na fila do banco, a pessoa que tá na tua frente e tá demorando, sabe? Os dois não foram atendidos ainda. Você e uma outra pessoa que tá na fila ali, estão esperando. Cara, ambos têm empatia, porque ambos sabem o que é esperar. Ambos sabem o que tá acontecendo ali. E aí você pode ter até um inimigo em comum, que é o banco. Tá atrasado. Pô, tá demorando esse atendimento aí. Aí a pessoa olha ali e fala, é verdade, pô, já tô aqui há 1 hora, não tô sendo atendido. É empatia.
Cara, dificilmente você compra a briga dos outros. Você só compra a briga dos outros quando você tem empatia, você se coloca no lugar dela. Você tá andando na rua e vê alguém xingando a outra e você fala, pô, eu não gostaria que fizesse isso comigo, ou que ele tá fazendo errado. E você vai lá e toma partido em cima daquilo. Mas tem coisa que você não sente empatia, você não defende. Tem coisa que você não faz. Quantas vezes isso já não aconteceu? Olha no busum lá, você tá no ônibus, tá tranquilo, aí apertou a campainha e o motorista não parou. Cara, o ônibus inteiro gritou, o motorista vai descer ali, motorista! Porque as pessoas sabem o que é passar do ponto. E tem gente que é tímido, que não vai levantar a mão, vai falar, motorista, ai, motorista, passou. Cara, tem gente que vai até o ponto final. A pessoa tem que descer na metade do caminho ali, ela vai até o ponto final se o motorista não parar. Ou até o próximo ponto, né? Daí volta tudo a pé. Tem gente que é assim. Então a empatia te faz você assumir o ponto de vista do outro. Você imagina como que o outro está, o que o outro está pensando, o que aquela pessoa quis dizer com isso. E você não aceita a sua primeira informação que vem. O que ela quis dizer com isso? Você é arrogante. Não. O que ela quis dizer com isso? Você pode ser arrogante, ou você se acha muito, ou você está num dia ruim, ou você isso, ou você aquilo, e você começa a trabalhar a empatia. Trabalhar a empatia sobre o que a pessoa está achando. E qual que é a melhor maneira de você ter certeza sobre alguma coisa? É perguntando. É perguntando como ela se sente, como que ela, o que acontece com ela, como que foi para ela. Tá? É da mesma forma que eu perguntei pra Valkyria aqui, Valkyria, como que foi pra você lá falar em público? Foi legal, não foi? Como que foi? Então, quando a gente de fato se interessa pela pessoa, você começa a ter empatia e se colocar no lugar dela. Ter empatia é o primeiro ponto para você aprender a se comunicar melhor. Ter empatia é o primeiro ponto para você aprender a interpretar melhor. E tem momento que você não vai ter empatia, cara. Tem momento que você tá numa discussão, que você tá, sabe, você tá estressado, que você passou por isso, passou por aquilo, não dormiu de noite, fez isso, o cachorro mordeu e fez aquilo, e você tá zero empatia. Você não quer empatia, você não vai falar com empatia, você tá isso, tá assim, tá zero. E o que acontece? Quando você não tem empatia, você vai ter dificuldade de se comunicar. Quando você não tem empatia, você vai ter dificuldade de falar com aquela pessoa. E geralmente vocês vão ter uma briga, não vai ter uma discussão. Os dois estão ali para estar certo. Ninguém está ali para chegar num consenso. Uma discussão é para chegar num consenso. E uma briga é para você vencer. Eu quero vencer essa briga. Não quero perder essa briga. Então, quando você está nervoso, está estressado, você vai brigar. Você não vai discutir. Tá bom? Então, é por aí que a gente começa. É o primeiro ponto. Cara, trabalha empatia. E como que eu trabalho empatia, Elisan? Trabalha se colocar no lugar do outro, pensando, eu gostaria que fosse tratado dessa forma? Eu gostaria que alguém falasse comigo desse jeito? Eu gostaria que eu explicasse essa coisa e eu perguntasse de outra forma? Por exemplo, deixa eu deixar mais claro isso. Você é um professor ou você está explicando uma coisa, uma situação, e a pessoa não entendeu. A pessoa não entendeu. E aí a pessoa pergunta pra você e você age com estupidez. Isso já aconteceu várias vezes comigo, tá? E não é que não acontece hoje em dia. Acontece, é lógico. Tem dia que eu tô estressadaço, a pessoa me pergunta uma coisa, eu, porra, meu Deus do céu, você não entendeu? Mas a gente procura sempre manter a calma e não fazer, tá? A gente procura sempre, ó, os 10, 90, tem esses 10% que eles vão acontecer. Vão acontecer, mas 90% tá de boa, tá de boaça, tá? Então, se coloca no lugar do outro. Da mesma forma quando você pergunta. A pessoa tá te explicando um negócio e você pergunta. Se você perguntar de um jeito que você não tenha tanta empatia, a pessoa que ficou 5 minutos se explicando uma coisa, ela vai ficar putaça. Isso também acontece comigo. Mas aí eu tenho que forçar a empatia aqui, assim, falar assim, caraca, você não entendeu, eu expliquei desenhado pra você, e você ainda faz isso. Aí eu tenho que me colocar no lugar da pessoa que tá recebendo essa informação, que eu tô explicando. E é por isso que os episódios demoram 50 minutos. Porque eu tenho que detalhar bastante. Tem gente que não vai entender de primeira. Tem gente que vai entender de primeira. Se você é a pessoa que entende de primeira, parabéns. Tem um pouquinho de empatia com as outras pessoas que não entendem de primeira. Que elas precisam de episódio longo. Que elas precisam de uma coisa detalhada, mastigada. Tá bom? Ok? Guarda isso no seu coraçãozinho. Empatia. E o segundo ponto... Deixa eu tomar uma água antes. E o segundo ponto é a gente trabalhar interpretação de texto. Meu Deus, Elisan, eu não quero eu não quero ler jornal, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Tá tudo bem. E não é pra você ler uma coisa que você não gosta, tá? Mas eu vou te sugerir uma paradinha aqui que vai ser melhor. Você pode ler o livro que você gosta e trabalhar interpretação de texto em cima dele.
Entender, pega uma frase do primeiro livro que está perto de você. Vai lá, corre lá e pega uma frase dele. Agora você vai trabalhar a interpretação sobre o que essa pessoa, esse autor ou essa história está querendo dizer naquela frase. É uma frase curta, cara, de 1 linha, 2 linhas no máximo. O que ele está querendo dizer com aquilo? E você tem que chegar numas 3 respostas, no mínimo. Não pode assimilar só a primeira. Não assuma só a primeira resposta. Ah, ele está querendo dizer que o fulaninho está apaixonado pelo outro personagem. Não. Tá, outra. O que ele está querendo dizer? Ah, ele está querendo dizer que o fulaninho, por mais que seja difícil ele viver sem ele, ele vai fazer determinada coisa para viver com ele. Que outra coisa que tem? Que é real, não é que você está inventando. Ele tem que ser real, tem que ser uma interpretação que faça sentido, tá? Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. A pessoa não pode estar falando uma coisa com você e você começar a falar, nossa, a pessoa tá falando assim, cara, meu cachorro, hoje de manhã ele tava latindo, acho que ele tava mal. Daí o cara fala assim, não, ele não tava mal, não. Isso daí é porque um meteoro passou hoje ali, daí ele ficou latindo e para aquele meteoro e ficou loucaço. Não, tá. Vamos falar uma coisa mais com. Vamos ser racional mesmo. Tentar interpretar o que o autor, o que aquele personagem quis dizer. Isso vai te ajudar bastante, tá? Outra coisa que eu sei que esse daqui é o melhor. Se você se você quiser avançar, se você tá ali num nível e você, não, tudo bem, já tem uma boa interpretação e tudo mais, eu quero melhorar minha interpretação, o que você vai fazer? Vou até chegar mais perto aqui para falar para você. Você vai ler poesia. Cara, poesia é uma parada inacreditável. O autor tá querendo dizer 10 coisas com aquela frase. Com uma frase, o autor tá querendo dizer 10 coisas. Na poesia, cara, o autor, ele voa. E aí que é legal trabalhar a interpretação, porque você abre uma ramificação de umas 10 coisas que ele quis dizer com aquela frase. O que ele quis dizer com aquilo, com aquela linha, o que ele quis dizer com isso. Cara, uma palavra dentro da poesia pode dizer 10 coisas, cara. Uma palavra, não é uma frase, uma palavra. Não é uma estrofe, não, é uma palavra, cara, quer dizer muitas coisas, tá? Então, se você quer melhorar de verdade a tua interpretação de texto, quer passar para um outro nível, leia poesia e trabalhe em interpretação. Não é para você ler poesia e ficar sabendo, nossa, Manuel de Barros, olha que legal. Não, cara, é legal você ser cult? Pode ser. Eu gosto de aprender, eu gosto disso. Mas vai lá e leia poesia, cara. Olha aí, ó, a Renata Souza tá falando, é verdade mesmo. Pois é, Renata. A poesia vai te ajudar muito na interpretação de texto. Então, se você quer melhorar, se você quer entender melhor as pessoas, você tem que exercitar isso. Porque não é uma coisa que a gente nasce. Tem gente que não nasce com interpretação. Eu fui uma dessas pessoas. Eu não nasci com interpretação, cara. Eu tinha dificuldade com interpretação. Era de chorar. Cara, eu tinha dificuldade com matemática, dificuldade com português. Dificuldade com isso, dificuldade com aquilo. Dificuldade com leitura, tinha dificuldade com conta, tinha dificuldade com física, com química, com tudo, cara. Eu não era das exatas, eu não era das humanas, eu não era de nada, tá ligado? Eu tinha muito problema mesmo. Eu não conseguiria estar aqui falando com você sobre um assunto que é dentro de falar em público é interpretação, sobre o que a tua interpretação dos outros. Eu não conseguiria, cara. Eu estaria divagando fortemente. Eu estaria falando sobre muitas coisas. Porque eu sou criativo. Eu consigo criar coisas, nossa, assim, texto, então, eu consigo criar muita coisa. Só que eu divago. Nossa, as histórias começam a misturar, não sei o que. Então, quando eu aprendi a controlar a minha interpretação, a minha história, ela fazia sentido. Ela tinha um início, meio e fim. Início, meio e fim, tá? E o que te ajuda a ler texto? Se você quer ir mais a fundo ainda, é você ler poesia. Eu fiz um trabalho de poesia uma vez, que era do Manuel de Barros, que foi Brincando com Barros. Cara, isso me ajudou de verdade. Foi um processo, assim, gostoso de fazer. Foi tipo um processo que eu... Peraí, essa cadeirinha tá fazendo barulho aqui. Foi um processo gostoso de fazer, muito bom, porque eu trabalhei coisas que eu não tinha trabalhado antes. E no teatro, por exemplo, a gente trabalha muito interpretação de texto. O que o personagem quis dizer com aquilo, o que o personagem não quis dizer fazendo determinada ação, determinado isso, determinado aquilo. E quando a gente trabalhou poesia, cara, a gente ficava divagando horas sobre o que o autor queria dizer com aquilo, sobre o que o Manuel queria dizer com determinado trecho. Então, a poesia é uma infinidade para você trabalhar a sua interpretação de texto.
porque ela quer dizer uma coisa, e ela quer dizer outra, e ela quer dizer outra, ela quer dizer outra, quer dizer outra, quer dizer outra, e você vai trabalhar empatia. Porque você vai se colocar no lugar do autor e você vai falar o que esse ser humano quis dizer com isso. O que ele quis dizer com isso? E não assimile a primeira resposta. Cara, vai, procura mais respostas. Procura mais, procura mais. Faz isso hoje, não precisa pegar uma poesia de cinco estrofes e um negócio gigante. Cara, pega uma poesia ali, pequenininha, curtinha, tá? 10 palavras, no máximo. Pega uma poesia pequenininha assim para você trabalhar. Quanto menor, melhor. Se ela é gigante, ele vai ter tempo para dissertar sobre aquilo. Se ela é pequena, ele tem que colocar todas as informações que ele quer dentro de uma coisinha pequenininha, tá? Então, trabalhe isso, trabalhe essa empatia e trabalhe as poesias. Trabalhe a sua interpretação de texto em cima de poesia. Não em cima do que o cara do jornal quis dizer, não em cima do jornalista, não em cima de um texto, de uma peça, de não sei o quê. Trabalhe sobre esses seres apaixonados que são os poetas, tá? Trabalhe em cima disso, ok? E é isso, gente. A gente tá chegando de novo a 55 minutos do episódio. Me desculpa, eu não consigo ser sucinto aqui, cara. Se você... É um tema muito longo, cara. É um tema muito difícil. Não dá pra gente falar só 15 minutos sobre ele. Eu gostaria muito de falar sobre 15 minutos, mas é muito longo. Falar em público tem muita coisa. E você vê que eu sou apaixonado por isso. Eu não estaria aqui 55 minutos com você se eu não fosse apaixonado por isso, tá? Ontem a gente falou sobre se apaixonar pelo processo, como que você consegue falar em público sem medo, utilizando essa técnica, né, de você gostar daquilo que você está fazendo, tá? Então, se você não assistiu o episódio de ontem, vai lá, episódio 13, 12, episódio 12, tá? Hoje é o episódio 13, ok? Amanhã eu estarei aqui com você novamente, às 9 horas da manhã, tá? Eu te espero aqui. Coraçãozinho quentinho aqui, muito obrigado, parabéns aí pra Valkyrie que conseguiu aplicar as coisinhas, tá? E se você tá aplicando, comenta pra mim, deixa no comentário, manda no inbox, manda no direct se você tem vergonha, tá? Manda lá pra mim, ok? Que eu fico com o coração quente aqui de verdade quando eu descubro que vocês estão aplicando as técnicas e que tá melhorando a vida de vocês, tá bom? Gente, é isso, um beijo e até amanhã, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Sai, sai.